Olá, minhas incríveis mulherentas, sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui deste canal. Eu sou a Cris e se você, assim como eu, acredita que a vida pode começar ou recomeçar depois dos 40, você chegou no lugar certo. Hoje eu vou falar para vocês um pouquinho do que eu sinto que é se conectar com a essência. Sempre foi difícil para mim entender como que eu vou me conectar, qual é a minha essência, né? O que eu vibro. Até que com tanto estudo, com tanto entendimento, eu fui percebendo o que é a minha essência e como se conectar com a sua essência. Gostou desse tema? Vem comigo até o final. Vocês já ouviram muito, assim como eu também, vocês também devem ter ouvido muito falar como é se conectar com a própria essência, né? Todo mundo tem falado nisso o tempo todo. Você precisa se conectar com a sua própria essência para você manifestar o que você deseja. Você precisa estar conectado com a sua própria essência. Mas o que é a nossa própria essência? Hoje eu vou compartilhar com vocês uma reflexão que mudou a forma como eu enxergo isso e também como eu vejo a lei da atração, porque esse canal eu estou colocando em prática tudo que eu estou aprendendo sobre lei da atração durante mais de 10 anos, o que está dando certo, o que eu já consegui manifestar e o que eu não consegui manifestar, o que é a minha parte, o que é parte da lei da atração. Então é um canal real, onde eu testo tudo o que falam por aí de lei da atração para realmente saber se dá certo ou não. Quando eu penso em essência, sabe o que vem na minha mente? A nossa criança. A nossa criança interior e a nossa criança, aquela que a gente foi lá quando a gente realmente vivia a nossa infância. Aquela versão de nós que sonhava, que brincava, que acreditava em magia, que acreditava em Papai Noel, que acreditava em Coelhinho da Páscoa, que acreditava em amigo invisível. E que se perdia na imaginação de criar mundos inteiros, que tinha uma criatividade nata. Eu demorei para chegar a essa conclusão. Foram anos estudando, anos aprendendo, lendo, ouvindo, tentando aprender, fazendo, praticando, tentando entender o que era a minha essência. Foi muito tempo mesmo. E também eu me perguntava, como que eu tenho acesso a essa minha essência? O que é essa minha essência? Como que eu consigo acessar essa essência para poder fazer a lei da atração se manifestar para mim? Até que um dia, da noite para o dia, a chave simplesmente virou. Foi como um flash de máquina fotográfica que clareou tudo, forte e de repente, aqui na minha mente. Eu lembro de que quando eu era pequena, eu criava histórias inteiras, às vezes com um galho, com um brinquedo, com um único brinquedo. Eu criava histórias inteiras com um único brinquedo. E tudo naquela época parecia possível, porque estava tudo aqui. Então eu acreditava realmente que o chão era o mar. Eu acreditava realmente que eu estava subindo uma montanha, quando na verdade só estava escalando o sofá. Eu acreditava que eu estava dirigindo um ônibus quando eu estava com uma tampa de panela na mão e as cadeiras em fila atrás de mim. Tudo parecia possível. E muitas coisas que eu brincava e imaginava na minha infância com todo o meu coração, eu trouxe para a minha vida adulta. Eu manifestei algumas coisas na minha vida adulta. E aí, analisando muito isso, quando eu comecei a entrar em contato com a minha criança novamente, e lembrar do que eu fazia lá e algo parecido que eu faço hoje na minha vida, então eu comecei a pensar, será que não é exatamente essa energia que a gente precisa para resgatar a nossa criança e a nossa essência? Para manifestar os nossos sonhos e os nossos desejos no dia de hoje? Quando que isso se perdeu lá? Quando que a gente deixou de acreditar? Quando que a gente deixou de ter essa magia da criança? De imaginar realmente com todos os sentidos? Quando nós éramos crianças, nós não tínhamos medo de sonhar. A gente nunca pensava, será que isso é possível? Será que é certo eu pensar assim? Ai meu Deus, o que vão pensar de mim se souberem o que eu estou pensando, como eu estou agindo? Vão me chamar de louca. Isso é impossível. A gente não pensava em nada disso, a gente apenas acreditava e brincava, e sonhava, e se imaginava naquele mundo. E é justamente essa confiança e essa alegria que fazem a lei da atração funcionar, que é a nossa essência, que é aquilo que a gente fazia manifestar. E como que a gente pode resgatar essa energia infantil dentro da gente? Brincando com a sua imaginação.
Feche os seus olhos e imagine a sua vida dos sonhos como uma criança imagina que está, por exemplo, navegando num navio pirata. Sem julgamentos, sem preocupações, sem pensar no que vão falar ou pensar de você se você estiver ali brincando e sonhando. Sem limites. Seja curioso. Quando a gente era criança, tudo era novo e tudo era mágico. Tente olhar para a sua vida hoje com esse mesmo olhar. Sabe aquela criança que vivia perguntando o porquê de tudo? Por que que isso é assim? Por que que aquilo é daquele jeito? Por que que é isso? Porque seja como essa criança novamente. Se questione, pergunte o porquê das coisas. Se permita acreditar. Seja como aquela criança que acredita que é um astronauta ou uma princesa, sem sombra de dúvidas. Sem sair de casa e muitas vezes sem sair da cama. Sinta que tudo é possível. A chave para criar a vida dos nossos sonhos pode estar em simplesmente voltarmos a sonhar como era quando éramos crianças. Quando imaginamos algo com emoção, exatamente como uma criança faz, estamos enviando uma mensagem clara para o universo. E quando agimos com alegria e entusiasmo, estamos mostrando que estamos prontos para receber. Vou contar uma história para vocês aqui. Eu lembro de uma história de quando a gente era pequeno. Lá, a gente nem morava nessa casa, que já faz 40 anos que a gente mora nessa casa. O meu irmão, ele brincava, a gente tinha uma máquina de costura daquelas antigas que tinha as rodas, e eu lembro que ele sentava naquela máquina e ele se imaginava dirigindo um caminhão, porque ele gostava do meu vizinho, que era caminhoneiro, e quando meu vizinho chegava, estacionava aquele caminhão, meu irmão deveria ter o quê? Uns 6 anos, mais ou menos, por aí. De 5 a 6 anos. E quando ele escutava o meu vizinho chegando com o caminhão e fazendo aquele barulho quando o caminhão para e faz aquele tsh, ele ficava bem louco. Eu lembro dele pulando, vibrando com aquilo e falando, ai, o caminhão, o pum de Scania, que ele chamava aquele barulhinho que fazia tsh, ele chamava do pum da Scania. E ele adorava aquilo, ele ficava bem louco. Daí ele ia para a máquina de costura e se imaginava, e pegava a roda e ficava como se ele estivesse dirigindo, e ele punha até o braço para fora, como o nosso vizinho fazia, que era meu tio, né? Na verdade não era tio, mas a gente chamava de tio, né? Ele punha o braço para fora e se imaginava dirigindo o caminhão, com aquela emoção que ele tinha de criança, sabe? Adivinha o que ele se transformou na vida adulta dele, que ele ama fazer? Agora ele está acidentado, né? Ele está se recuperando, mas logo ele vai voltar, se Deus quiser ele vai voltar a trabalhar com isso, mas ele se transformou em caminhoneiro e ele simplesmente ama dirigir. E é legal de você pensar que aquela criança conseguiu criar isso hoje em dia, né? Então, se você sente que tá difícil manifestar os seus sonhos, que tal você resgatar essa tua essência, essa criança? Deixe a imaginação simplesmente te levar. Acredite de novo na magia da vida e perceba o que acontece. Brinque como uma criança. Você quer manifestar um carro novo? Senta no teu sofá, pega a tampa da panela e se imagina dirigindo um carro novo. Se você não quer que te chamem de louco, vai lá no teu quarto, faz no teu cantinho, sabe? Imagina que você está dirigindo, ter a sensação de você estar dirigindo aquele carro que você quer manifestar. Vai lá na máquina de costura, se você ainda couber, e dirija, imaginando que você está dirigindo a sua Ferrari. Pega um prato, pega uma tampa, faz de volante, inventa, imagina, faz como você fazia na tua infância. Feche teus olhos e viaje, deixe a magia te levar, deixe teu coração te guiar. E se essa mensagem ressoou com você e de repente transformou a sua maneira também como você enxerga a essência, assim como transformou a minha, comenta aqui o que você mais gostava de fazer na tua infância, se você ainda se lembra. Vamos relembrar juntos essa energia mágica. Até o próximo, um Kiss da Cris.